Olá, alunos! Hoje nós vamos ter a oportunidade de acompanhar algumas questões de matemática e suas tecnologias e os tópicos de matemáticas relativos a cada questão. Vamos à primeira questão? Fisicamente, para se obter o valor da velocidade média, é necessário dividir entre o deslocamento descrito por um corpo e o intervalo de tempo necessário para descrevê-lo. Assim, se a velocidade média de um carro é de 70 km por hora, então a cada hora, em média, ele percorre 70 km. O deslocamento ao longo de uma estrada para viajar entre duas cidades A e B é de 120 km. Na ida, um motorista completa com seu carro esse trajeto em 1,5 horas. Na volta, ele reduz o tempo de viagem em 20%. Para isso, em relação à velocidade média de ida, a velocidade média desenvolvida por seu veículo na volta precisa: letra A, diminuir 20%. Letra B, diminuir 25%. Letra C, aumentar 15%. Letra D, aumentar 20%. E letra E, aumentar 25%. Então vamos à resolução. Na ida, a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, ou seja, 120 km dividido pelo tempo em horas, que é 1,5. Isso resulta em 80 km por hora. Na volta, o tempo está reduzido em 80% do tempo de ida, ou seja, 1,5 vezes 80%. Assim, o tempo em horas é igual a 1,2. Esse tempo 1,2 em horas corresponde a 1 hora e 12 minutos. Então, a velocidade média é o deslocamento 120 km dividido pelo tempo em horas 1,2, que resulta em 100 km por hora. O aumento da velocidade média é o quociente entre a velocidade de volta e a velocidade de ida, 100 divididos por 80, que resulta em 1,25. Ou seja, houve um aumento de 25% nesta velocidade. A resposta correta é a letra E, aumentar em 25%. Essa questão aborda um conceito de física que é o de velocidade média, que na matemática é uma das razões clássicas pedidas. Dentre as razões solicitadas na matemática, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, a velocidade média ela é bastante solicitada e bastante importante. Ela trabalha sempre um deslocamento e um tempo. Nesse caso dessa questão, ele trabalhou a ideia de deslocamento, uma redução de um tempo, e com isso percebe-se que há um aumento de uma velocidade. Ou seja, você consegue também perceber o caso de grandezas inversamente proporcionais nessa questão, na aplicação dessa questão. Vamos à próxima questão. Em outubro de 2002, foi divulgada a lista vermelha das espécies ameaçadas, que classifica 11.167 animais e plantas como ameaçados de extinção, um acréscimo de 121 espécies desde a última edição de 2000. Estão incluídos na lista o saiga, antílope da Ásia Central, o camelo bactriano, que habita a China e a Mongólia, e o lince ibérico, que corre o risco de ser o primeiro felino selvagem a sumir do mapa em mais de 2.000 anos. Mas o relatório também traz boas notícias. O bicho-pau da ilha Lord Howe, na Austrália, considerado extinto em 2000, foi reencontrado a 23 quilômetros da ilha. Preocupado com essa situação, um cientista fez um alerta. A cada 2 anos, o número de animais na lista das espécies ameaçadas de extinção tende a crescer cerca de 1,1%. Assinale a alternativa correta, levando-se em consideração a reportagem e essa afirmação do cientista. Letra A. A afirmação dele está correta, pois o resultado numérico de sua análise são muito próximos dos dados reais. Letra B. A afirmação dele está correta, apesar de o crescimento no número de espécies ameaçadas de extinção ser mais próximo de 1% do que de 1,1% a cada 2 anos. Letra C. A afirmação dele pode estar correta, mas os dados apresentados na reportagem não permitem que o cientista tire conclusões tão precisas. Letra D. A afirmação dele está errada, pois os resultados numéricos de sua análise são muito distantes dos dados reais. Letra E. A afirmação dele está errada, pois algumas espécies animais não estão mais em extinção
como é o caso do bicho-pau. Dividindo-se 121 por 11.167 menos 121, esta razão resulta em aproximadamente 1,09%. Apesar do crescimento no número de espécies ameaçadas de extinção ter sofrido um acréscimo de praticamente 1,1%, dois detalhes estão incorretos na afirmação do cientista. Esse aumento de 1,1% vale para espécies vegetais e animais juntas. Pode ser que o aumento de espécies animais seja isoladamente maior ou menor que essa taxa, mas isso não fica explícito no texto. O prazo de 2 anos para ocorrer o aumento de 1,1% no número de espécies ameaçadas de uma extinção é uma suposição do cientista. Uma avaliação foi feita em outubro de 2002, enquanto a anterior havia sido realizada em 2000. Dependendo do mês em que essa avaliação foi feita, pode ter mais ou menos que 2 anos entre as edições. Assim, a resposta correta é a letra C. A afirmação dele pode estar correta, mas os dados apresentados na reportagem não permitem que o cientista tire conclusões tão precisas. Essa questão envolve a ideia de razão. Não é uma razão clássica, mas é uma razão trabalhada entre o número de espécies ameaçadas e o total de espécies do ano de 2000. A ideia de razão é sempre uma ideia pedida em questões, ou seja, é interessante que você fique antenado, ligado nesse conceito da matemática, pois provavelmente ele será solicitado em alguma questão que você tenha que resolver em alguma das provas do Enem. Vamos à próxima questão. Um laboratório farmacêutico que comercializa um remédio em frascos de 40 ml foi notificado pelo PROCON. Segundo esse órgão, o tratamento completo usado, esse medicamento, necessita de um pouco mais dessa substância. E isso forçaria os consumidores a comprarem 2 frascos do remédio, sendo que o segundo teria um pequeno volume utilizado. Assim, o PROCON determinou que o laboratório realizasse um estudo para que o remédio passasse a ser comercializado em frascos capazes de conter todo o volume de medicamento necessário para a realização do tratamento completo. O engenheiro contratado para resolver o problema do laboratório levou em consideração os seguintes fatos. Primeiro, o tratamento completo com esse remédio dura 15 dias. Segundo, uma dose do medicamento deveria ser tomada a cada 6 horas. Terceiro, uma dose do medicamento é composta de 25 gotas. E quarto, o conta-gotas desse remédio libera gotas no formato aproximadamente esférico de raio 2 milímetros. Após alguns cálculos aproximados, o engenheiro apresentou um laudo constatando que, letra A notificação do PROCON era improcedente, pois, com apenas um frasco, o tratamento já poderia ser realizado de forma integral. Letra B. A notificação do PROCON era parcialmente procedente, pois, apesar de o paciente ter que comprar 2 frascos do remédio, o segundo teria seu volume quase que integralmente utilizado. Letra C. A notificação do PROCON era procedente e o laboratório deveria comercializar o remédio em frascos de 200 ml. Letra D. A notificação do PROCON era procedente e o laboratório deveria comercializar o remédio em frascos de 150 ml. Letra E. A notificação do PROCON era procedente e o laboratório deveria comercializar o remédio em frascos de 50 ml. Vamos à resolução? O volume aproximado de uma gota, supondo que ela tenha um formato esférico e raio de cerca de 2 milímetros ou 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. O volume de uma esfera é dado pela fórmula 4 vezes π vezes r elevado ao cubo dividido por 3. Nesse caso, o volume dessa gota esférica é 4 vezes o valor de π, aproximadamente 3,14, vezes o raio dessa esfera, 2 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 3. Esse volume resulta em aproximadamente 33,5 vezes 10 elevado a menos 9 metros cúbicos, que transformando para decímetros cúbicos resultaria em 33,5 vezes 10 na menos 6 decímetros cúbicos. Transformando decímetros cúbicos em litros é 33,5 vezes 10 na menos 6 litros, que por sua vez é igual a 33,5 vezes 10 na menos 3 ml.
Em um dia de tratamento, o paciente precisa tomar 4 doses de 25 gotas, ou seja, 100 gotas. Isso dá um volume de 33,5 vezes 10 na menos 3 vezes 100, que é igual a 3,35 ml por dia. Em 15 dias, o paciente precisaria ingerir 3,35 vezes 15, ou seja, aproximadamente 50 ml. A resposta correta é a letra E. A notificação do PROCON era procedente e o laboratório deveria comercializar o remédio em frascos de 50 ml. Essa é uma questão interessante que envolve a ideia de uma dosagem de remédio trabalhando um conceito da matemática dentro da geometria espacial, que é o volume de uma esfera. O aluno precisaria ter o conhecimento do volume da esfera para poder resolver essa questão. Era a fórmula do volume somente, mas ele deveria aplicar esta fórmula ao volume de uma gota para saber qual seria a dosagem para ter a certeza de que um frasco era insuficiente para o tratamento. Uma questão bastante aplicada, bastante conceitualizada, que chama a nossa atenção não só a esse caso, há outros casos que você pode olhar na sua vida prática e ver se realmente o remédio que você está ministrando, que você está utilizando, ele está dentro dessa especificação do PROCON. Porque, nesse caso, o paciente deveria comprar 2 frascos e não utilizaria integralmente o segundo frasco. Vamos à próxima questão. O gráfico a seguir, representado por um arco de parábola, relaciona o valor da velocidade de caminhada de pessoas em função de suas alturas. Nesse gráfico, no eixo das abscissas, está a altura da pessoa em centímetros e no eixo das ordenadas está a velocidade de caminhada em metros por segundo. Parte do gráfico está representada entre alguns pontos conhecidos e esta parábola passa pela origem. Uma moça de 1,60 m e seu namorado de 1,80 m desejam passear num parque próximo à casa deles. Determine quanto o rapaz precisa reduzir sua velocidade para que eles possam caminhar lado a lado. Letra A, 0,17 metros por segundo. Letra B, 0,20 metros por segundo. Letra C, 0,34 metros por segundo. Letra D, 0,41 metros por segundo. E letra E, 0,68 metros por segundo. Vamos à resolução desse problema. Como o gráfico representa uma parábola, pode ser escrito na fórmula y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, em especial, esta parábola passa pela origem e é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Ou seja, esta parábola pode ser escrita por meio da expressão y é igual a ax ao quadrado. Para o caso dessa velocidade e dessa altura, podemos considerar o y como sendo a velocidade. O a é uma constante e o x é a altura da pessoa, elevado ao quadrado. Vamos utilizar um dos pontos desta parábola. Podemos utilizar para isso o ponto cuja abscissa é o 100 e cuja ordenada é o 0,5. Tome cuidado que esta abscissa 100, a gente deve transformá-la de centímetros para metros. Então, 100 centímetros corresponde a 1 metro. Substituindo o ponto 100 e 0,5 no gráfico da parábola, nós vamos ter que a velocidade para 0,5 metros por segundo é igual a k vezes a altura, que nesse caso é 1 metro elevado ao quadrado. Temos então a potência 1 metro elevado ao quadrado vai ser igual a 1. Ou seja, o k, a constante, para esta parábola, vai ser igual a 0,5. Esta é a constante para nós montarmos a equação da velocidade. Então, a equação da velocidade seria v é igual a 0,5 vezes h elevado ao quadrado. Nós utilizamos um dos pontos conhecidos desse gráfico, mas se tivéssemos utilizado o outro ponto do gráfico, nós teríamos obtido o mesmo valor de k. Se você calcular para uma altura de 1,41 metros e para uma velocidade de 1 metro por segundo,
você vai obter K igual a 0,5 também. Para a moça e o rapaz, respectivamente, temos a velocidade é igual a K vezes H ao quadrado, ou seja, a velocidade da moça é igual a 0,5 vezes 1,6 elevado ao quadrado. Nesse caso, a altura foi substituída por 1,6. Então, a velocidade da moça é igual a 1,28 metros por segundo. Para o caso do rapaz, a velocidade é igual a kh ao quadrado, onde essa velocidade é o produto 0,5 por 1,8 elevado ao quadrado. Nesse caso, a altura foi substituída por 1,8, que é a altura do rapaz. Isso resulta numa velocidade de 1,62 metros por segundo. Assim, a redução de velocidade do rapaz deveria ser 1,62 menos a velocidade da moça, que é 1,28, resultando em 0,34 metros por segundo. A alternativa correta é a letra C, 0,34 metros por segundo. Essa questão, uma questão muito interessante que envolve a ideia de função quadrática, além da leitura do gráfico. O aluno que vai fazer a prova do Enem, exige-se dele que ele saiba fazer leitura de gráfico, saiba achar as coordenadas de pontos em gráficos principalmente. Nesse caso, foi relacionado um gráfico de uma função quadrática com velocidades. O conceito de velocidade não é totalmente explorado aqui, não é um conceito explorado como deslocamento sobre tempo. É explorado diretamente a velocidade em função da altura dessas duas pessoas, da moça e do rapaz. Mas o aluno tem que ter uma ideia muito boa da parte de funções, principalmente da função quadrática, e da leitura do gráfico de uma parábola. Então, é uma questão que envolve a parte de álgebra com alguma coisa de física. Vamos à próxima questão. Suponha que nas ilhas Pitcairn, o preço de terreno seja diretamente proporcional à área total deles e inversamente proporcional à distância que se localiza da capital Adamstown, onde já não existem mais terrenos disponíveis para venda. Um terreno de 600 metros quadrados, localizado a 5 quilômetros da capital, custa cerca de 90 mil dólares. Observe no mapa a localização desses terrenos em relação à capital. Agora, observe a tabela, cujos dados são relativos ao mapa que você observou. A tabela a seguir mostra a área de alguns terrenos e a distância que eles se encontram de Adamstown. Terreno A, área 200 metros quadrados, distância 2,5 quilômetros. Terreno B, 600 metros quadrados, distância 7,5 quilômetros. Terreno C, 300 metros quadrados, distância 4,5 quilômetros. Terreno D, 800 metros quadrados, distância 8 quilômetros. Terreno E, 1.200 metros quadrados, distância 9 quilômetros. Uma pessoa que possuía 50 mil dólares aplicou essa quantia em um banco a uma taxa de 20% ao ano por 4 anos. Ao final desse período, qual o terreno mais caro que ela poderia comprar entre os 5 apresentados? Letra A, terreno A. Letra B, terreno B. Letra C, terreno C. Letra D, terreno D. Letra E, terreno E. Pelos dados da questão, é possível estabelecer a seguinte equação para o cálculo do preço de um terreno nas ilhas Pitcairn. Para isso, basta pensar que quanto maior a área do terreno, proporcionalmente maior será seu preço, e quanto maior a distância do terreno à capital, proporcionalmente menor será seu preço. Partindo do terreno, que tem área de 600 metros quadrados, distante 5 quilômetros de Adamstown, e custa 90 mil dólares, pode-se escrever que, pelo texto da questão, nós temos 3 grandezas envolvidas. A primeira grandeza é o preço do terreno. A segunda grandeza é a área. E a terceira grandeza é a distância. Essas grandezas vão ser relacionadas por meio de uma regra de 3 compostas. Assim, para 90 mil dólares, a área do terreno é de 600 metros quadrados.
e a distância é de 5 quilômetros da capital. Para um preço P, nós vamos ter uma área A e uma distância B. De acordo com o texto da questão, o preço e a área são grandezas ditas diretamente proporcionais, ou seja, com o aumento da área, há um aumento no preço. Porém, as grandezas preço e distância são inversamente proporcionais. Com o aumento da distância, há uma diminuição no valor do preço desse terreno. Então, grandezas inversamente proporcionais. Dessa forma, nós podemos estabelecer uma relação entre essas grandezas. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais, eu posso montar a seguinte proporção. O preço P está para 90 mil, assim como a área A está para 600, assim como a distância 5 está para D. Dessa forma, o preço de um terreno pode ser estabelecido como sendo 90 mil multiplicado por A sobre 600, multiplicado por 5 sobre a distância. Aplicando os dados da tabela à igualdade obtida anteriormente, nós vamos obter, para o terreno A, um preço de 60 mil dólares. Para um terreno B, o preço de 60 mil dólares. Para o caso do terreno C, o preço será de 50 mil dólares. E o terreno D terá um preço de 75 mil dólares. E o terreno E, um preço de 100 mil dólares. O montante acumulado no banco é de 50 mil dólares multiplicado por 1,2 elevado à quarta. Isso resulta em 103.680 dólares. Com essa quantia é possível comprar o terreno E. Ou seja, a resposta dessa questão é o terreno E, letra E. É uma questão interessante que envolve 3 grandezas por meio de uma regra de 3, ou seja, por meio de uma proporcionalidade. Uma regra de 3 composta, em que as grandezas envolvidas são o preço, a área e a distância. No caso, preço e área eram grandezas diretamente proporcionais. E no caso de preço e distância, eram grandezas inversamente proporcionais. O aluno precisa ter um domínio da regra de 3 composta, mas não só da resolução, e sim da análise das grandezas, como sendo diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Ele não chega num resultado exato quando ele utiliza a regra de 3 composta, e sim numa igualdade, numa equação. Com os dados da tabela, é possível achar cada preço de cada terreno separadamente. O aluno deve ter sempre a regra de 3 simples e composta muito bem estudada, porque é um assunto que sempre será solicitado. Fique atento a isso. Vamos à próxima questão. Numa indústria, existem basicamente 2 tipos de despesas. Letra A. Os chamados custos fixos, que são aqueles que não variam com o volume de produção e geralmente são representados por aluguel, água, luz, telefone, etc. Letra B. Os chamados custos variáveis são aqueles que variam proporcionalmente de acordo com o número de unidades produzidas. Suponha que uma indústria tem um custo fixo mensal de 50 mil reais e um custo de 20 reais para fabricar cada unidade do produto que comercializa e cujo preço de venda unitário é de 70 reais. Depois de vários meses tendo prejuízo, o dono dessa indústria contratou um consultor que, após certo tempo, disse que a empresa, letra A, teria prejuízo mensal de 20 mil reais se produzisse e vendesse 400 unidades do produto que fabrica. Letra B, teria prejuízo mensal de 30 mil reais se produzisse e vendesse 200 unidades do produto que fabrica. Letra C, teria lucro mensal de 10 mil reais se produzisse e vendesse 800 unidades do produto que fabrica. Letra D, teria lucro mensal de 20 mil reais se produzisse e vendesse 1.000 unidades do produto que fabrica. Letra E, teria lucro mensal de 30 mil reais se produzisse e vendesse 1.600 unidades do produto que fabrica. Seja N o número de unidades produzidas, D as despesas, R a receita com as vendas e L o lucro ou prejuízo da empresa. Assim, D é igual
R$ 50.000, o custo fixo, mais R$ 20 vezes N, onde N é o número de unidades produzidas. A receita é igual a R$ 70 vezes N. O lucro é obtido pela diferença receita com as despesas, ou seja, L é igual a R menos D. Nesse caso, L é igual a 70 vezes N menos 50.000 mais 20N. A função lucro resultaria em 50N menos 50.000. Testando as alternativas, nós substituiríamos o N por 400 e vamos obter L é igual a 50 vezes 400 menos 50.000, ou seja, menos R$ 30.000. Assim, ele teria um prejuízo. Na letra B, o N é igual a 200, ou seja, o lucro vai ser igual a 50 vezes 200, menos 50.000. Isso resultaria em menos R$ 40.000. Teria prejuízo. Na letra C, N igual a 800. O lucro é igual a 50 vezes 800, menos 50.000. Isso resultaria em menos R$ 10.000. Teria prejuízo. Na letra D, para N igual a 1.000, o lucro seria 50 vezes 1.000 menos 50.000, que seria igual a zero. Seria o caso do ponto de equilíbrio. Nesse caso, ele não teria nem prejuízo e nem lucro. Na letra E, para N igual a 1.600, o lucro seria 50 vezes 1.600 menos 50.000, que resultaria em R$ 30.000 de lucro. A resposta correta é a letra E. Teria lucro mensal de R$ 30.000 se produzisse e vendesse 1.600 unidades do produto que fabrica. Essa questão, ela tem muito a ver com o que o Enem provavelmente vai cobrar de vocês. Veja, é uma questão em que trabalha a ideia de função afim. Porém, não basta o aluno ter o conhecimento só de função afim. Ele tem que ler o enunciado e montar esta função. Por meio da função que o aluno montou, o custo fixo e o custo variável para as despesas e a receita como sendo R$ 70 para cada unidade produzida, ele chegaria na equação do lucro. Essa equação do lucro é uma equação assim, muito solicitada, ela é muito pedida. O aluno deve saber essa equação do lucro pela importância dela. Para cada uma das alternativas, ele tentaria e observaria qual que seria o lucro ou o prejuízo. Mas é uma parte da álgebra de função afim aplicada a uma situação real. É uma situação bastante importante. Vale a pena você ficar de olho nela. Vamos à próxima questão? No livro O Homem que Calculava, de Maupassant, pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza, uma passagem curiosa conta que o pai de 3 filhos deixou seus camelos como herança para eles. Por ocasião da morte do patriarca, os herdeiros abriram seu testamento e se depararam com a seguinte divisão dos bens: metade dos camelos para o filho mais velho, 1/3 dos camelos para o filho do meio e 1/9 dos camelos para o filho mais novo. No momento da partilha, uma surpresa, o pai havia deixado 35 camelos para serem repartidos, número que não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 9. Um viajante que passava pelo local e ficou sabendo dessa situação, ofereceu aos herdeiros o próprio camelo para ajudar. Agora, com 36 camelos, cada um recebeu algo a mais do que havia sido deixado pelo pai e assim ficaram muito satisfeitos. Por sua vez, o viajante, letra A, ficou sem camelo algum, mas saiu satisfeito por ter resolvido o problema dos herdeiros. Afinal, matematicamente, a divisão proposta pelo patriarca era perfeita. Letra B, pegou apenas seu camelo de volta e seguiu viagem, o que demonstra que sua intervenção foi matematicamente desnecessária. Letra C, pegou apenas seu camelo de volta e seguiu viagem, o que demonstra que sua intervenção foi matematicamente necessária para resolver o problema da partilha da herança entre os irmãos. Letra D, pegou 2 camelos e seguiu viagem satisfeito por ter resolvido o problema dos herdeiros e por ainda ter ganhado um camelo. O aparente absurdo é explicado pelo fato
de os percentuais propostos pelo patriarca para a divisão da herança não totalizarem 100%. Letra E. Pegou 3 camelos e seguiu viagem, tendo consciência de que havia logrado os herdeiros, entregando a eles menos do que o patriarca havia deixado em testamento. Com 35 camelos, o filho mais velho ficaria com 17,5 camelos. O filho do meio ficaria com 11,6 camelos e o filho mais novo ficaria com 3,9 camelos. Pela partilha do pai, você percebe que seria muito difícil fazer essa partilha com essas divisões previamente estabelecidas. Mas, com 36 camelos, o filho mais velho ficaria com 18 camelos, 0,5 camelo a mais do que lhe cabia. O filho do meio ficaria com 12 camelos, 0,4 camelo a mais do que lhe cabia. E o filho mais novo ficaria com 4 camelos, 0,1 camelo a mais do que lhe cabia. Somando-se o total de camelos distribuídos, tem-se 18 mais 12 mais 4, que é igual a 34 camelos. Dessa forma, sobram 2 camelos que ficam para o viajante. O aparente absurdo surge do fato de metade, 50%, mais 1/3, que é aproximadamente 33,33%, mais 1/9, que é aproximadamente 11,11%, darem a soma 94,44%, ou seja, menor que 100%. Isso significa que o patriarca, ao sugerir sua partilha entre os filhos, não dividiu realmente todos os camelos de que dispunha. A resposta correta é a letra D. Pegou 2 camelos e seguiu viagem satisfeito por ter resolvido o problema dos herdeiros e por ainda ter ganhado um camelo. O aparente absurdo é explicado pelo fato dos percentuais propostos pelo patriarca para a divisão da herança não totalizarem 100%. Essa é a famosa questão dos camelos, proposta por Malbatã. É uma questão que já atravessa gerações. Talvez os nossos pais saibam até dessa questão. Se você perguntar para o teu pai, para a tua mãe, para alguma pessoa da tua família mais velha, provavelmente ela deva lembrar dessa questão, se ela gosta de matemática. Mesmo para quem não gosta de matemática, talvez tenha se deparado por ela e pela resolução. E o que mais chama a atenção dessa questão é o fato desse viajante entregar o camelo dele e acabar saindo com 2 camelos e todas as pessoas da família, os 3 irmãos, saírem com a mais do que a partilha havia proposta. As divisões colocadas são divisões de difícil cálculo inicial. Uma pessoa dificilmente somaria 1/2, 1/3 e 1/9 direto, sem precisar fazer um cálculo com uma caneta ou com um lápis no papel. Mas essas somas, elas não resultam em um inteiro. E é aí que está a grande dificuldade da pessoa entender como que um camelo é dado, depois é retirado 2 camelos e essas pessoas, cada um da família, recebe algo a mais. É uma questão assim que eu acredito que ainda atravesse mais gerações além da nossa, porque é uma questão muito boa, onde trabalha a ideia de porcentagem, a ideia de razão e principalmente as pessoas ficam em dúvida porque aparentemente todo mundo sai com alguma coisa a mais, mas o erro principal foi na hora da partilha, que o pai deveria ter feito as divisões de forma que a soma de cada parte daria igual a um inteiro. Vamos à próxima questão. Uma prova cuja nota pode variar de 0 a 100 pontos possui 80 questões. A nota final de cada aluno leva em consideração as seguintes regras. Para cada questão marcada com a resposta errada, anula uma questão marcada com a resposta certa. Questões que não tenham nenhuma resposta assinalada são consideradas como questões com resposta errada. Sendo x o número de questões assinaladas com resposta correta, qual das funções a seguir calcula adequadamente a nota n de qualquer aluno? Letra A. N é igual a 2,5x menos 100 para x maior que 40. Ou n igual a 0 para x menor ou igual a 40. Letra B. N é igual a 1,25x menos 80 para x maior que 40. Ou n igual a 0 para x menor ou igual a 40. Letra C. N é igual a 5x menos 200 para x maior que 40. Ou n igual a 0
para x menor ou igual a 40. Letra D. N é igual a 2x menos 80 para x maior que 40. Ou N é igual a 0 para x menor ou igual a 40. Letra E. N é igual a 5x menos 160 para x maior que 40. Ou N é igual a 0 para x menor ou igual a 40. Assim, cada questão vale 100 divididos por 80, que é igual a 1,25 pontos. Logo, a nota de um aluno é 100 subtraído de 2,5 a cada questão errada, pois desconta-se 1,25 da própria questão incorreta e também 1,25 de uma questão certa que a errada nula. Assim, x é o número de respostas corretas. 80 menos x é o número de respostas erradas ou em branco. Dessa forma, a nota do aluno vai ser igual a n, que é igual a 1,25x menos 1,25 vezes 80 menos x. Assim, a nota n é igual a 1,25x menos 100, mais 1,25x. Finalmente, a nota do aluno é a expressão n dada por 2,5x menos 100. Essa função é válida para x maior que 40, pois, se x é menor que 40, a função resultaria em uma nota negativa, ou seja, n menor que 0, o que não é possível. Logo, para x menor que 40, temos n igual a 0. Se x for igual a 40, temos n igual a 0. Dessa forma, n é igual a 2,5x menos 100 para x maior que 40. E n é igual a 0 para x menor ou igual a 40. A resposta correta é a alternativa da letra A. n é igual a 2,5x menos 100 para x maior que 40. Ou n igual a 0 para x menor ou igual a 40. Você pode observar mais uma vez comigo a aplicação da ideia de função afim em um problema. Não basta o aluno saber apenas os conceitos de função afim. Ele precisa saber interpretar o enunciado e montar a função. Nesse caso, a função afim era uma nota. Essa nota poderia variar de uma nota negativa, que nós sabemos que não é possível, até uma nota positiva, por uma quantidade de 40 questões. Ou seja, existe uma fronteira, esse 40 vai dizer se a nota é positiva ou negativa, dependendo do caso. Como eu havia falado, a nota negativa não há possibilidade. Mas o caso de função afim aplicada a um problema é uma situação em que eu acho que você deve estudar com um pouco mais de detalhes, porque possivelmente apareça uma função desse tipo para você e nesses moldes que você acabou de ver comigo aqui, ok? As questões resolvidas nessa aula, você pode perceber que em vários momentos apareceram razões, proporções, regras de 3 e o caso das funções. Você pode resolver comigo uma questão envolvendo uma função quadrática e duas questões envolvendo funções afim. Esses conteúdos combinados, eles são provavelmente conteúdos cobrados em questões do Enem, porque são questões aplicadas, são questões contextualizadas. A questão que tiver o conteúdo simplesmente pelo conteúdo, ela dificilmente vai ser cobrada de você. Exige-se que você saiba interpretar o enunciado e montar a questão. Essas são as sugestões e as ideias que eu dou para que você estude um pouco mais depois que você assistir essa aula. Eu desejo a você ótimos estudos. Tchau!